Bom, nós falamos sobre as séries Resoluções e eu tenho certeza que muitos de vocês têm testemunhos, para falar sobre isso. Aliás, quem nos ouve, talvez pela primeira vez, está pensando que nós temos algum problema com a indústria do refrigerante, né? Daqui a pouco vai sair um jornalista ou alguém esperto vai dizer assim: pastor, agora está vendendo suco de não sei o quê, por isso que ele está batendo nos refrigerantes. Mas não é isso não. É porque no ano passado nós mostramos aqui de forma clara, não só pela palavra de Deus, mas por demonstrações científicas de pessoas da área, biólogos como Ricardo Marques, Mário Barreto, que é um dos oncologistas, pessoa da área da medicina. Trouxemos o químico aqui, Helder, eu achei legal, porque na época eu disse, olha, para eu falar contra o açúcar, eu preciso estar embasado, porque todo mundo gosta de açúcar, Tudo que você come na indústria aí fora tem açúcar, que é um veneno em todos os sentidos, é um gramídeo que não tem nada com alimento, não tem nutriente, não tem nada, só para acabar com você e arrebentar com o teu organismo. Só que antes de fazer isso eu tinha que buscar um embasamento num químico, para falar sobre a composição química do açúcar. Aí quando eu já tinha feito uma pesquisa, mas agora eu quero a palavra do químico, senão vai dizer esse pastor maluco aí falando uns negócios que ele não entende nada. E o químico veio aqui e deu um testemunho. O primeiro testemunho que o químico deu sobre o açúcar é que ele ficou surpreso e ele ia dar um jeito na vida dele para não comer açúcar, Porque ele ele percebeu a composição química, os metais pesados que permanecem no nosso corpo, que tanto nos prejudicam. Então, foi por isso que não só pelo açúcar em si, mas pelos refrigerantes, Hoje de manhã eu estava pregando aqui, tinha o povo falando que tinha parado de comer carioquinha, pão branco, então foi uma festa, A grande razão de tudo isso é porque a Bíblia diz que o nosso corpo inteiro é templo do Espírito. Quando eu não cuido bem deste corpo, eu não cuido bem do templo do Espírito Santo de Deus. E esse cristianismo desencarnado, que você fica dizendo que ama Jesus, mas não cuida do seu corpo, ele está complicado. Você está em desobediência, essa é que é a verdade. Quando você negligencia com a prática e a vida, aquilo que você sabe na mente, no coração, você está sendo, num certo sentido, assediado pelo inimigo de Deus para fazer isso, para se autodestruir. Então, hoje, mesmo quem não é crente, a sociedade como um todo, falando da obesidade de crianças, em crianças, em adultos, a quantidade de câncer que nós temos visto, a incidência, todo mundo está dizendo que é preciso parar. E nós falamos disso o ano passado e temos vivido isso como igreja. Então eu quero louvar a Deus por você que começou há 3 dias, Valdo? O refrigerante, tem um vale, É limpo só por hoje. Então, se o camarada deixou de fazer hoje, a gente tem que aplaudir. Não precisa ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tomara que seja a vida. Mas no Celebrando a Restauração, a gente aprende a celebrar limpo só por hoje. Glória a Deus por isso. Então, é só para você saber que é por aí que a gente caminha. Num cristianismo encarnado, que cuida do corpo, da comida, cuida do cabelo, cuida da roupa, cuida daquilo que Deus nos dá, porque esta é a demonstração concreta da nossa comunhão com o Senhor. Aliás, eu queria fazer outro apelo para vocês, a hora que a gente levantar aqui, abrindo em Gênesis capítulo 4, para nós entrarmos no nosso assunto. Vamos ficar em pé. Agora eu pediria o seguinte, eu vi e recebi um recado que várias pessoas vêm ali de trás, tem alguns em pé lá, porque não tem lugar para sentar. Eles vêm até aqui, aí quando chegam na cadeira, está sentado a dona Bolsa. E ela não ouve nada, não entende nada, nem se converte, nem vai para o inferno, nem vai para o céu. É uma complicação essa dona Bolsa. E tem também o boletim, que é uma maravilha, mas ele também fica sentado lá, coitado. E as pessoas que nos visitam, amados irmãos que estão querendo um lugarzinho para talvez ter a sua vida transformada, aí encontra a dona Bolsa lá. Então, se tiver alguma bolsa, algum boletim na cadeira, se você está guardando lugar,
que não é uma boa coisa, o seu irmão não chegou ainda e não vai chegar. Então, encosta mais um pouquinho aí, né? Vai deixando os corredores mais abertos e quem sabe dá para tentar ainda alguns irmãos chegarem à frente, tá bom? Hoje foi a dona Bolsa, coitada. Gênesis capítulo 4. Aliás, eu espero que você esteja aí na sua leitura bíblica anual. Se não começou ainda, começa. Gostei do depoimento daquela irmã que disse: eu resolvi ler a Bíblia uma vez por semana. É melhor do que nada, né? Mas é melhor do que não ler de jeito nenhum. Então, bom propósito, bom início, ler todo dia, ler o Novo Testamento e etc. Ou ler a Bíblia toda por dia, 4 capítulos são suficientes. Capítulo 4, a partir do verso 1. Coabitou o homem, Adão, claro, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Então aqui Adão e Eva, com os filhos que nós conhecemos a história, porque importa para o relato bíblico, nós vamos ler mais. Só para lembrar vocês, Adão teve filhos e filhas, Gênesis 5:5, mostrando que naquela época Adão e Eva não tinham televisão, nem internet, não tinha nada, e o clima era o mais perfeito possível, o ambiente, então eles não tinham outra coisa para fazer senão obedecer a Deus, frutificar, multiplicar e encher a terra. Então, pense quantos filhos Adão e Eva tiveram, né? Mas a história aqui só interessa a nós, por questões didáticas, aquilo que é revelado. Abel e Caim é um desses que tem um destaque. São esses que têm destaque. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, está aí na tua porta. O seu desejo, o desejo do pecado vai ser contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. 2 irmãos, 2 ofertas, uma aceita, outra não foi aceita. E diz o texto que Abel trouxe das primícias para o Senhor. Pai, nós queremos te louvar por essa tarde e noite, mais uma vez, pela tua igreja aqui reunida, um momento maravilhoso, um momento poderoso, que através do louvor, a gente não só sabe da presença do teu Espírito, como sente isso em nós mesmos. A comunhão, Senhor, tua igreja cantando, te adorando, te louvando. Te agradecemos pelas ofertas, Senhor, pelos programas que foram aqui apresentados. E agora queremos abrir nossa mente, o nosso coração, tanto aqui na tenda, na tendinha, na internet, nos irmãos que estão nos vendo em outros estados, outros países, para que a tua graça, a tua glória, Senhor, se manifeste na vida de cada um, trazendo hoje uma lição especial nesse início de ano, a fim de que possamos ser sacrifícios santos e agradáveis ao Senhor. Queremos te agradar mais do que tudo, usufruir das tuas bênçãos, termos um ano de vitória, Senhor, em todas as áreas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, final de ano, como sempre, propicia uma revisão de tudo aquilo que nós fizemos. O momento velho dá lugar ao novo. É como se tudo fosse começar outra vez. Alguns renovam o guarda-roupa, outros a mobília, outros renovam os brinquedos.
E alguns renovam apenas as esperanças de um ano melhor, relacionamento melhor, melhor na saúde ou coisa parecida. Então, o ano novo sempre fica com um sabor de... É como se fosse tudo pela primeira vez, né? O primeiro racha, a primeira conversa, a primeira refeição, o primeiro isso, o primeiro aquilo. E quando crianças a gente também brincava sobre as primeiras coisas. Quem se lembra do primeiro brinquedo? Quem se lembra do primeiro abraço, do primeiro almoço, do primeiro jogo, da primeira competição, do primeiro dia em sala de aula, da primeira bicicleta, do primeiro dia de trabalho, né? Do primeiro presente, do primeiro salário. Então, tem um significado muito especial essa coisa do primeiro. Aliás, Deus dá muita importância às primeiras coisas. Muita importância. E em relação ao ano novo e ao novo momento da nossa história, Deus não está dando importância ao ano ou à coisa nova, mas principalmente àquilo que acontece no nosso coração quando algo de novo nos acontece, ou quando nós participamos de algo novo. O interesse de Deus não é tanto na oferta quanto na atitude do seu coração quando você tem algo novo em suas mãos. E Ele chama na Bíblia essa atitude de primícias. As primícias, os primeiros frutos. A palavra primícia aparece na Bíblia muito como uma espécie de adjetivo que qualifica a ideia ou substantivo a que se refere. Por exemplo, primícias, o primeiro fruto. Então, qualifica como o primeiro aquele substantivo que vem, que é o fruto, o dinheiro, o bem, a entrega, algo que você tem, algo que lhe pertence. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Está lá em Êxodo capítulo 34, verso 26. O calendário judaico, nas 3 grandes festas dos judeus, tem uma ocasião especial, que é chamado a festa de Pentecostes, que é a festa das primícias. Festa dos primeiros frutos. Claro que nós estamos falando de uma sociedade rural, em que a colheita era o bem maior. Seria para nós hoje como o primeiro salário, o primeiro bônus, o primeiro dinheiro, o primeiro momento, o primeiro ganho, o primeiro lucro da empresa, do indivíduo. O judeu então tinha um momento na história em que eles comemoravam anualmente os primeiros frutos. É claro, porque era uma sociedade agrária, né, que tratava muito da questão da alimentação, mas também do gado, da plantação. Então eles traziam o gado, traziam os primeiros frutos plantados, como significando as primícias. Eram as festas anuais. As primícias eram trazidas ao templo. E no templo ela servia para alimentar os levitas, os sacerdotes. Muitas dessas ofertas eram queimadas, e até a queima da gordura dos animais e tudo, subia diante do Senhor como um aroma suave. Até se usa essa linguagem. É claro que Deus não está cheirando nada, mas é uma forma do homem expressar como Deus aceitava aquela oferta entregue ao Senhor durante a adoração no templo. No Novo Testamento nós temos também a ideia das primícias. Em Romanos 11:16, eu acho que é um texto que não está aí, que eu inseri hoje à tarde. Mas se as primícias são santas, diz Paulo, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, o termo primícia também é usado no Novo Testamento. Agora, o que poderia parecer nesse primeiro ano, ao falarmos de primícias, uma coisa relacionada só ao Velho Testamento, à lei mosaica, ou só algo que tem a ver com Israel, restrita ao povo judeu?
Eu quero dizer que esta ideia transcende a lei na sua individualidade, porque nós lemos no começo do nosso tempo juntos aqui, que Abel e Caim trouxeram ao Senhor uma oferta, e esta oferta foi destacada em Abel por ser primícias. Então, para entender, Moisés institui a lei, o Velho Testamento, os 10 mandamentos e toda a regrinha das ofertas. Quando Jesus chegou aqui na terra, o povo tinha essa ideia de dar dízimo de tudo, do coentro, né? Das comidas, e separavam tudo. O meu pastor, onde eu me converti aos 18 anos de idade, tinha a esposa dele, que quando ela ia no supermercado, cada coisa que ela comprava, ela separava um primeiro fruto, uma primeira porção, para dedicar, para entregar a alguém, para dar para alguém, e ela ficava com o restante. Era sempre assim. Eu achei interessante, de coisas pequenas ela fazia isso. Grande exemplo. Mas antes da lei de Moisés, já em Gênesis, lá no começo, nós tínhamos a ideia das primícias. Eu estou dizendo isso porque quando a gente fala de dízimos e ofertas, que não é o único assunto desta noite, alguns irmãos gostam de polemizar. Não, porque dízimo é coisa do Velho Testamento, da Velha Aliança, é coisa da lei, o negócio agora é oferta, se falar em dízimo está errado. Aí ele fica discutindo essa suposta doutrina de dízimo do Velho Testamento, mas a grande verdade é que lá no fundo do coração, indivíduos que perdem tempo com isso, eles estão querendo saber como é que ele faz para dar menos. Porque 10 é muito. Porque se fosse legal, né, ele diria, não, rapaz, pode falar em 10, o meu negócio aqui é 20, 30. Mas não, geralmente ele está querendo justificar, porque quando ele quer ele dá, quando ele não quer ele não dá, ele dá 10, mas não dá 10 não, dá 8, depois dá 2, porque não é, segundo propõe no coração. Então, hoje eu não estou a fim de dar, então eu propus no meu coração, Deus aceita, está tudo resolvido. Ele está sempre, o ser humano, até para tratar com a Bíblia, ele quer manipular o mandamento. E esses indivíduos que ficam trocando e-mails e discutindo sobre dízimo, eles estão exatamente interessados nisso. Legalistas que estão a fim de se colocarem numa posição em que eles não são obrigados ou constrangidos a dar a Deus o que é de Deus. Aliás, a Bíblia diz o seguinte: se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, você não entra no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que se os fariseus e escribas eram tão pontuais no dízimo, a sua justiça teria que exceder, meu irmão. Então para com essa discussão teológica, porque dá até para discutir, dá até para a gente fazer um estudo profundo com uma enciclopédia desse tamanho, mas o fato aí não é esse, o fato é a atitude do coração. As primícias, mesma coisa, vamos voltar lá atrás. Deus recebe a oferta de Abel e a oferta de Caim. O que será que teria feito Deus não aceitar a oferta de um e aceitar a oferta do outro? Ao meu ver, a dica aqui não está em ter dado um animal ou um cereal. Caim era lavrador, Abel, pastor de ovelhas, cuidava do gado. Mas a chave para mim da aceitação não está no objeto ofertado, mas está na atitude de quem ofertou. O que Abel fez, diz o texto, ele deu dos primeiros frutos, daquilo que é melhor. Era o primeiro bezerrinho, era a primeira ovelhinha, o primeiro animal, a primícia. Enquanto que Caim, o texto diz que ele deu uma oferta, indefinida. É como você dá aquilo que é o melhor de você ou dá o resto de você. Eu vou ilustrar assim. Quando você diz que dedica a Deus um tempo para ouvir a sua voz e para falar com Ele, uma coisa é você dedicar o melhor do seu tempo, o primeiro tempo, o primeiro momento, o momento em que você está mais disperso. Outra coisa é você lá no final do dia, super cansado. Deus, vai. Você entrega a Ele o resto. Então a palavra primícia e aceitação é tanto que Caim,
ao ficar chateado, Deus chama a atenção dele. Caim, o que está acontecendo? O que está aí no seu coração? Lembra no texto que a gente leu? Tem pecado envolvido aí, a sua motivação não está correta. Então, nós temos primeiro as primícias de Abel, segundo a motivação do seu coração. Deus se agradou primeiramente da atitude do coração e depois do resultado prático, porque também não adianta esse discurso de que eu amo a Deus, eu quero dar tudo a Deus, e você continua segurando sua vida, seu tempo melhor de você, porque isso aí é como diz Jesus aos fariseus e ao povo judeu daquela época: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles falam, mas a atitude mostra e prova o contrário. Então, queridos, eu quero pegar mais um princípio aqui, antes de a gente entrar numa coisa muito prática hoje à noite. Passo a passo. Eu quero tocar nesse texto de Romanos 11:16 para dizer assim: quando Paulo diz que se as primícias são santas, a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Presta atenção que ele está dizendo, que há um princípio que hoje à tarde, lendo o texto, bateu na minha cabeça e descortinou uma coisa super interessante aqui. O que ele está dizendo é que quando você entrega ao Senhor os primeiros frutos da sua lavoura, significa que o resto todo será santificado, abençoado. O que Paulo está dizendo nesse texto de Romanos é que quando a raiz, que é o melhor, que é o principal, que é o que mantém a árvore viva, buscando os nutrientes, o que ele está dizendo é que quando a raiz é santa, os ramos também o serão. Quando você separa de Deus os primeiros dias da sua vida, os primeiros momentos, as coisas mais importantes, você pode ter certeza que a bênção do Senhor virá sobre o futuro, sobre o que vem, sobre o restante, sobre aquilo que fica nas suas mãos para administrar. Lembre-se desse princípio. Então eu quero começar assim. O que é que Deus gostaria de nós como primícias? Nós temos aqui o exemplo da irmã Cléo que veio, deu um testemunho. O que é que Deus quer dela? Nada além disso. A minha vida agora, Senhor, está aqui no teu altar. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos, vossas vidas, tudo que vocês são, como sacrifício, como primícia santa e agradável a Deus. Este é o seu culto inteligente. Dá a Deus a sua vida. É como se nós estivéssemos no altar do Velho Testamento, e ao invés de levarmos um cordeirinho para oferecer, nós estivéssemos levando a nossa própria vida, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Jesus fez isso, não foi? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio a este mundo e não entregou o que ele tinha, a sua túnica, a sua sandália, como filho de carpinteiro, talvez algum bem que ele possuísse, um terreno, uma casa, a herança do seu pai. Não, ele entregou a sua vida, eis-me aqui, e ele foi à cruz do Calvário, se entregou por amor a cada um de nós. Deus não quer outra coisa de nós a não ser a vida toda, toda a vida. Então pense nas primícias. Se você está começando o ano dizendo: minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego a ti. Está pronto? Depois eu quero entrar no âmbito da casa, da família. Filhos, heranças do Senhor. Interessante que Ana e Elcana, quando geraram um bebezinho, Samuel, eles dizem: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei, 1 Samuel 1, 22, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. A mãe dizendo: depois que eu desmamar o menino, eu vou apresentá-lo perante o Senhor, para que ele fique lá para sempre. Consagração das primícias. Demorou tanto para ter um filho, foi tão custoso, estéril, zombada pela concorrente. Quando a criança nasce, o que a mulher faz? Entrega ao Senhor como primícia. Outro
extensão desse próprio texto, do verso 28, diz: pelo que também o trago, como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Olha, gente, que texto. Aos senhores pais, aqueles que pretendem constituir famílias, em nome de Jesus, não tome posse daquilo que não é teu. Se foi gerado no ventre, se é fruto de uma relação, seja ela qual for, em nome de Jesus, dedique ao Senhor seus filhos. Dedique, qualquer que seja a idade, para que você não viva o resto da vida em função de uma criança, se entregando totalmente, se dedicando totalmente, e às vezes idolatrando, ao ponto de achar que o que quer que vá acontecer com aquela criança, você tem controle. A criança é do Senhor, precisa ser devolvida ao Senhor, e Ele vai dizer para você: cuide dele, administre. Você recebe de volta do Senhor para administrar um bem, um alguém, um ente que não é seu, é dele, é do Senhor. E por isso que muitas mães e muitos pais sofrem, porque numa determinada idade, quando a criança resolve tomar um rumo diferente, nós queremos determinar, controlar até o fim. Há pessoas que destroem o casamento porque se entregam demais a cuidar de filhos até que morram. E Deus fica em segundo plano, marido, esposa ficam em segundo plano, se entregam e se dedicam, e ao menor sinal de decepção da criança, a pessoa perde a razão de existir. Como? É do Senhor. Faça o melhor com aquilo que Deus lhe deu, mas não coloque o seu coração totalmente naquilo. O seu coração tem que estar no altar de Deus, entregue a Deus, pertence a Deus, e o filho também deve estar dedicado ao Senhor. Faça isso, Senhor. E se a raiz for santa, os ramos também o serão. Amém? Vocês sabiam que um pastor cuja esposa não é fiel, porque a Bíblia diz que o bispo tem que ser, eu fui num programa essa semana aqui, que era um programa falando sobre celibato, né, na CBN. Você sabia que tem um texto lá em Timóteo que diz que o pastor, o bispo, deve ser marido de uma só mulher, ter os seus filhos crentes, fiéis, porque se assim não for, ele está desqualificado para o ministério pastoral. Quando eu me casei com Elo e a gente pensava em ministério, porque ela sonhava com ministério, eu sonhava com ministério, eu sabia que isso seria um negócio que ia ficar com uma guilhotina no meu pescoço. Por isso eu disse: Senhor, me dá os filhos que eu possa criar para honrar o teu nome, porque eu não estou aqui para ter filho, eu estou aqui para me dedicar ao Senhor e ao seu reino para o resto da minha vida. Se eu não puder criar essas crianças, não, Senhor. E como eu fui muito sapeca quando eu era pequeno, apesar de gostar, né? Quem é o pai que não gosta de um filho homem, né? E como eu fui muito sapeca quando eu era pequeno, eu dizia: Senhor, olha, eu até gostaria, mas se der para passar... Porque a minha mãe, ou ela me pegava no telhado da casa do vizinho, ou ela me amarrava no pé da mesa com corrente e cadeado. Sério. Tem tanta história, mas eu louvo a Deus, não fiquei traumatizado, aparentemente. Nunca apanhei tanto. Mas serviu. Então eu pedi isso a Deus. E quando eu pedi, eu estava logo dedicando a Deus antes de nascer. Heloísa engravidou, perdemos o primeiro. Cumpriu-se a vontade do Senhor. Está lá na glória. Depois vieram as duas. Em determinados momentos da nossa caminhada, quando nossas filhas tiveram vacilo em relação à fé, nós pensamos o seguinte: o primeiro indício real de infidelidade das minhas filhas, eu vou na IBC e digo: estou fora do ministério, porque eu vou cuidar do meu ministério principal, que são meus filhos. Quem não cuida bem da sua própria casa, não pode cuidar da igreja de Jesus. Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí na internet? Tem 200 milhões de profeta, apóstolo, pastor, só falta os caras ser chamados de Jesus Cristo.
Mas olha para a vida, olha para a família. Não se submeta a quem não tem vida coerente com o que a Bíblia diz. As palavras são bonitas, o poder pode fluir, mas diante de Deus, não. Nossos pastores aqui já deram demonstração aqui. Pastor Alcimor, uma época com seu filho rebelde, veio aqui diante dessa igreja e disse: eu estou fora do ministério, até que eu recupere meu filho. Trouxe de volta o filho para casa, voltou para o ministério. E hoje nasceu até um pouco de aí um netinho, né? Parecido com ele. Imagina um Alcimorzinho. Vai ser comédia mesmo, né? Dedique o seu filho. A próxima coisa, quando você pensa no seu filho, então, dedique ao Senhor como primeiro fruto. Outra coisa é a infância de uma criança. Paulo diz que Timóteo sabia as sagradas letras desde a infância. E aí eu quero dizer, irmãos, primícia significa o seguinte: a sua criança de 0 até 7 anos, ela é um HD, ela é um disco rígido em branco. Fora toda a herança genética, ela está ali aberta para aprender tudo que vai entrar. As primeiras impressões começam a entrar no coração e na mente da criança nos primeiros anos, não é isso? Eu pergunto, você tem dedicado a mente, o comportamento, as emoções da sua criança ao Senhor como primícia? Muitos de nós hoje, premidos por essa sociedade maluca e capitalista, o que nós queremos fazer é o seguinte: dedicar os nossos filhos a quê? Ela tem que fazer balé, tem que fazer karatê, ela tem que ser natação, tem que falar inglês, tem que ir computação, tem que ir para a competição, tem que ir para o desfile, tem que ser a garota do Fantástico, não sei o quê. Aí nós começamos. Nós estamos preparando para quem? Para quem? Quando poucos pais são capazes de pensar naquela mente que precisa ter a impressão da graça de Deus, da ministração de Deus, do amor de Deus. Ensina a criança nos primeiros dias. Pausa para falar com ela. São os primeiros frutos, os primeiros anos. Não delega isso à televisão, ao computador, à secretária. Não delega não, paizão, mãezona. Vá para casa cuidar dos seus filhos. Chegue em casa e dedique, final de semana, dedique aos seus filhos. Porque eles são primícias para o Senhor. E a juventude? Eu não estou dizendo que fazer balé, karatê, etc. é errado. Nada disso. É a questão da prioridade. É a questão da primícia. É você ministrar o seu filho. A criança fez aniversário, ganhou um presente. A irmã não ganhou o presente. Aí ela briga, fica emburrada, fica chateada. O que você vai fazer? Tem pai que diz assim: compre também para ela, compre logo aí. Quer parar com esse negócio? Ao invés de ir lá e dizer: isso é inveja no coraçãozinho. Vou te explicar como é, o que Deus quer, como Deus diz. Quantos pais têm tempo e pensam na prioridade, na primícia da mente dessa criança para de fato dedicar a ela o melhor, porque ela é do Senhor. Ela pertence ao Senhor. Jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Chegou a hora. Você vai experimentar novas coisas. É o primeiro beijo, é a primeira emoção, é a primeira garota, é o primeiro trabalho, é faculdade, é isso, tudo. Primeiro, o que acontece? O diabo está lá todo o tempo dizendo: eu quero a tua mente. Eu quero o melhor de você. Eu quero teu empreendedorismo. Eu quero a tua capacidade intelectual. Enquanto os crentes ficam dizendo que isso é coisa do diabo, manda para mim. Você entra na faculdade, se perde completamente, porque não conheceu Jesus, não aprofundou na Bíblia, e lá fica como um indivíduo que não sabe se defender de nada, não sabe se defender daquilo que está sendo feito. Eu estava no programa lá, de novo, lá na CBN, e o cara disse assim: mas a Bíblia não diz que Jesus Cristo foi casado com Maria Madalena, e aí ele teve vários filhos? Pobre do Rui Lima, grande amigo, não sei nem se ele está me vendo agora. Gosto dele. Ora, na hora eu bati na mesa na entrevista, eu disse: opa, para. Essa história é igual o conto da carochinha. Você acredita em quê? Em Peter Pan? O que é que você acredita? Isso é igual Papai Noel, Rui.
Quem disse que Jesus Cristo foi casado com Maria Madalena? Não existe nenhuma prova. O texto que fala sobre isso, num evangelho apócrifo, num evangelho gnóstico, num evangelho que veio a existir muito depois de Jesus e do Novo Testamento, é uma piada. Existe uma lacuna tão grande. Eu disse para ele, isso aqui é invenção do Dan Brown e o seu Código da Vinci. Leia lá, porque esse cara inventou um bocado de coisa, disse um bocado de coisa até sobre o Museu de Louvre, que é completamente furado do ponto de vista arquitetônico. Só que a nossa sociedade gosta de ciência da super interessante, da revista Veja, e os caras gostam de malhar Jesus, não é não? Aí coloca um negócio bem grande, Jesus foi isso, Jesus casou, Jesus beijou Maria Madalena, Jesus chamou Maria Madalena de mulher. Aonde? Não existe prova nenhuma. Manda aí os ouvintes trazer, traz aí a prova. Eu conheço o evangelho, esse evangelho apócrifo, conheço. É mais fácil acreditar nas centúrias ou naquelas baboseiras lá do Nostradamus do que acreditar nisso que você está me dizendo. Para de dizer que isso é verdade. Você pode dizer que alguns cogitam, alguns pensam, alguns acham, mas não que seja verdade. E você, jovem, entra na universidade, vai para a faculdade, acha lá o que é o bambambam, volta para casa entendendo novos teoremas, novas teorias, e aí os caras vão minando a fé, porque eles querem fazer isso mesmo, e faz bem, eles estão dominados pelo inimigo, eles querem destruir o cristianismo, e você fica lá parado, porque não tem convicção de fé, não se levanta, para dizer, espera aí, não é assim não. Abraão foi Abraão, Moisés foi Moisés, Israel é Israel, Egito é Egito, a palavra é a palavra. Então dedica ao Senhor as primícias. Quando você entrar na sua faculdade, dê glória a Deus e diga agora, Deus enviando um missionário para dentro dessa universidade, eu vou ser usado por Deus para contradizer o diabo, arrancar pessoas aqui das trevas para a luz e dar um testemunho de Jesus e não me esconder. Amém? Bora aí, rapaz. Aí chegou a maturidade, né? Você vai construir casa, vai casar, ou já casou no início. Quais são as primícias? Minha casa. As primícias é você entrar e dizer, Senhor, como Josué, eu e minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Eu decido entregar a Deus as primícias. A minha casa, o meu lar, a minha mobília. Eu conheço crentes em Cristo Jesus nessa comunidade que mudaram o layout da sala para acolher um grupo pequeno. Já pensou? É Jesus dizendo, a sua casa, que era só sua, toda particular, feita do seu jeito, virou uma reunião de grupo pequeno. Eu conheço irmãos aqui que tinham um carro apertadinho, aí saíram pegando irmão para todo canto aí, para ir para os grupos pequenos, para trazer para a igreja, para levar. Rapaz, eu tenho que trocar de carro, comprou uma Kombi. Vai sair de linha, não compre não, porque vai sair de linha. Mas está entendendo? Ele sabe o que é ter coisas em função do reino? Ajustar a sua vida em função do reino? Então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primícias. Comece 2013 dizendo, eu quero dedicar tudo de novo que eu vou fazer aqui nessa casa, não só para o meu deleite, não só porque é moda, não só porque é legal, porque está na revista essa ou aquela, sei lá. Não, eu quero fazer desse lugar um oásis, quero abençoar a vida de pessoas, eu quero que esse lugar seja um lugar para o reino de Deus. Serve para o seu deleite também, claro, você precisa de descanso, você precisa de um lugar agradável, mas faça para a glória de Deus, dedique como primícias. E a velhice? Eita, esse ano eu faço 60. Legal. Estou ficando velho? Não, já sou velho. Desde o dia que eu nasci, comecei a ficar velho. 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, minhas netas, né? Tudo contando nos dedos. 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. O que você vai fazer com a sua velhice? Ah, a velhice é fim. Fim o quê? Tem um salmo que eu quero lhe dizer aqui que tem norteado a minha vida. Salmo 71. O verso 8 diz, agora que estou velho, Senhor, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. O melhor de Deus está por vir agora. Aleluia.
Ó, por isso que a gente diz assim, as primícias lá, a raiz foi dedicada, os ramos também serão dedicados e santos ao Senhor. Quando lá no início o Senhor me resgatou das trevas e resolveu me usar, e eu disse, Senhor, eis-me aqui lá no início. Hoje, depois de 40 anos, eu estou vendo o fruto daquilo que foi lá atrás, a dedicação dada ao Senhor. Mas eu ainda ouço a música do Asaf dizendo, quando eu penso que eu já fiz de tudo, quando eu penso que eu já passei por tudo, o Senhor me diz que ainda há muito mais. Com Cristo há muito mais. Os melhores dias desta igreja ainda estão por vir. Os melhores dias do meu ministério, para a glória de Deus, ainda estão por vir. Quero ver essa cidade rendida a Jesus. Os presídios, o prefeito da regional. Nós estamos vendo a glória de Deus entrando em lugares que vocês nem imaginam. Venham comigo. Venham. Nós estamos ficando de cabelo branco, sim. Eu, Zé Edson, Alcimor. Um sem cabelo, outro com mais cabelo, outro com menos cabelo. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Você está de cabelo branquinho? Não desiste não, meu amigo. Você está pensando em aposentadoria? Ficar em casa, morgado lá, porque o banco te mandou embora, porque o patrão não te quer mais. Que isso? O patrão nunca te quis, ele te usou. Quem te quis todo o tempo foi Jesus. Você deveria ter se dedicado a Ele. Aí você diz, acabou, não tem mais, não sei o quê. Ora, rapaz, Deus vai prover, meu amigo, eu não quero saber. Olha o que aconteceu com essa mulher de Lucas capítulo 2. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram e que era viúva de 84 anos. Onde é que essa mulher estava? Num asilo, se queixando, agora não dá mais, eu gostaria, mas não é possível, negativo. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, falava a respeito do menino Jesus, né? A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Está vendo o texto aí? Olha aí, olha o que essa mulher fazia com 84 anos de idade, coisa que menina nova não faz, coisa que mulher saudável não faz, oração. Agora que eu tenho tempo, olha os cabelinhos brancos bonitos aí. Tem vários aqui na congregação. Louvado seja Deus. Então dedique ao Senhor as primícias dos anos que estão por vir. E não importa o estágio da sua vida, em nome de Jesus. Não tem aposentadoria para o povo de Deus. A Bíblia diz que como a palmeira florescerá o justo. Na velhice eles vão dar frutos. Pense nisso, amados. É hora, agora é a hora. Outra coisa importante que eu quero fechar aqui, que nós falamos no começo do ano como resolução: dedique ao Senhor seu corpo, em nome de Jesus. Pense nessa primícia, nessa máquina, nessa coisa maravilhosa e fantástica que Deus fez. Não sabeis que vossos corpos são um templo do Espírito Santo? Sabia disso? Você vê esse lugar bonito que a gente cuida, que a gente limpa, que a gente apara, que tem paisagismo, que nós cuidamos, limpamos, mantemos isso aqui tudo bom, tudo bonitinho. Para quê? É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Mas você tem que manter o seu corpo também ajustado para a glória de Deus. Você não é capaz de fazer tudo que fez com 20 anos de idade, nem com 40, nem com 30, não vai ser capaz. Quando chega na nossa idade tem limitações. Mas se você cuidar, Deus vai te honrar. Faça para Ele. Se for para fazer regime, se for deixar de comer isso ou comer aquilo, faça para Jesus, não faça para doutor nenhum, faça para Ele, para a glória dEle, como foi testemunhado aqui no nosso meio. E se alguém não pegou essas mensagens, estão tudo estão na internet, www.ibc.org.br. Entra lá, as resoluções estão lá, dá tempo, antes que o traficante te pega. O traficante é o biscoito, né? Lembra o biscoito? Cocaína, crack e açúcar, 3 drogas. E o traficante mete o açúcar dentro do biscoito. Aquela bolachinha que você dá para o seu filho, aquele bicho que você come, aquele negócio amarelo que você põe na boca da sua criança, cheio de química, que não tem nada de nutriente. Mas é para calar a boca, não é não? O menino perturba. Tome. Está com fome? Tome. Está conversando? Tome.
Vai perturbar? Tome xilitos, é que chama o bicho? Tome veneno. E o corpo está lá dizendo, misericórdia, manda isso aqui para longe. E você, não, porque cala a boca. É igual, tô ansioso, Coca-Cola, tô ansioso, café, tô ansioso. É a mesma coisa. A criança come com uma beleza. Aí você põe uma árvorezinha saudável para ela comer, ela... Porque você faz isso. Vai comer um negócio precioso, gostoso, saudável. Põe ketchup. Tem que botar uma cheiradinha, né, não, meu? Cuida do teu corpo, em nome de Jesus, tá bom? Exercita, anda. Vem aqui para o Pedras de manhã, de tarde, de noite. Anda aqui, ó. Cuida do coração. Não dá para qualquer um, não entregue a qualquer um. Entregue ao Senhor. E Ele vai prover para você aquilo que você precisa. Aleluia. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com as primícias dos teus bens. Deus está te fazendo prosperar em nome de Jesus. Retribua com gratidão. Não seja mesquinho. Não esconda de Deus. Não faça como Ananias e Safira, não. Se Ele te deu 10, você resolveu dar 1. No dia que Ele der 100, dê 10. Não segure. Porque vai ser maldito aquilo que for acumulado e que não for dedicado ao Senhor. Se a raiz for maldita, os ramos serão malditos. Se a raiz for abençoada, os ramos serão abençoados. E nós podemos ver a glória de Deus, o Evangelho de Jesus se expandindo. Querem lutar contra o crack, que esses empresários do nosso país e o governo se juntem para investir naquilo que de verdade pode transformar a vida dessas pessoas. Dedique ao Senhor os seus bens, amém? Seu patinete, cara, sua bicicleta, sua bola, coisas que Deus até te deu para você brincar. Ele quer que você brinque mesmo, mas diga, é dele. Não mexe aí no meu patinete, não vai quebrar não, é dele, vai ser usado para a glória dele. E aí eu queria chamar a atenção na questão do tempo. Relógio, tempo. Dá as primícias do teu tempo para o Senhor. As primícias das primeiras horas. Lembra que eu tenho falado tanto para vocês que é uma disciplina pessoal? Acorda de joelhos. Lembra logo cedo de manhã. Vai se espreguiçando e dizendo, glória a Deus. Logo cedo. As primeiras horas, os primeiros pensamentos, os primeiros momentos. Dedique ao Senhor. Não vamos viver a vida desse jeito para chegar no domingo e plugar e dizer, domingo não, amanhã, daqui a pouco. Outra coisa importante que eu queria mencionar, não mencionei de manhã, as celebrações de aniversário, as festas. Vocês têm festa? Todo mundo faz aniversário. Quem já fez aniversário esse ano? Levanta a mão aí. Parabéns a você nessa data querida, Deus te abençoe. Mas muitos de nós aqui vamos aniversariar, não vamos não? Aniversário é tempo de quê? É tempo de festa, é tempo de gastar dinheiro, de pompa, de buffet, obrigatoriedade. Não! Faça diferente. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e santificava os filhos, se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número deles, porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. Sabe o desafio que eu quero para você? Planeje o seu aniversário de forma diferente. Eu já vi adolescente dizendo, mãe, pai, eu não quero festa de 15 anos, eu quero um culto, eu quero um momento em que Deus possa ser glorificado na minha festa. Ainda temos a preocupação com roupa, com foto, com pose, com festa, com número de convidados, com o preço do presente, mas nada com uma dedicação das primícias ao Senhor. Faça isso. Faça tudo que você fizer, toda a celebração, coloca Jesus dentro, coloca Jesus no meio e deixa Ele agir. Ele vai prover, vai te ajudar. Use para a glória de Deus as datas festivas. Agora só nos resta, para terminar, o compromisso. Aliás, se você tiver algum plano, última dica,
Você tem planos para esse ano? Eu tenho. E começou bem. Eu tenho planos. O primeiro plano é descansar. Eu preciso dar uma parada, né? Ô Senhor, me ajuda aí. Dá uma parada agora. Reabastecer para voltar no pique. Mas a Bíblia diz assim, ó. Em vez de dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, diga assim, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Segundo a vontade de Deus. Se Deus quiser, é uma frase que todo mundo fala, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. É um texto bíblico. Tiago 4,15. Então agora só nos resta o compromisso de dedicação final, das primícias. Vamos nos lembrar de Abel agora, tá certo? Seu coração estava limpo e sua motivação era melhor. Ele entregou a Deus o melhor que ele tinha. O cordeirinho novinho. Primícia. Deus aceitou o ofertante antes de aceitar a oferta. O que você tem para dedicar ao Senhor agora? Você está disposto a dedicar as primícias do seu ser e do seu ter, fazer um inventário diante de Deus, voltar para casa, entrar no carro e pensar, puxa, eu dedico ao Senhor. Eu dedico ao Senhor. E pense, viu? Cuidado no voto. É melhor não votar do que votar e não cumprir ou subtrair. Não seja precipitado de lábios, nem se apresse de coração em fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes 2:5. Vamos pausar na presença de Deus agora? Curva aí sua cabeça, se quiser, feche os teus olhos. A dedicação no Velho Testamento era feita assim, ó. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Faz essa oração agora. Eis que agora, Senhor, trago as primícias. Intenciono no meu coração dedicar ao Senhor as primícias dos frutos de tudo que o Senhor tem me dado. Minha vida, meus filhos, minha família, minha casa, meus bens, meu trabalho. Eis-me aqui, Senhor. E se as primícias forem santas nesse início do ano, tudo mais será santo. Se você falhou em não dedicar no passado, Deus é fiel, perdoador. Ele vai estender perdão ao seu coração agora, que diz, eis-me aqui, Senhor, minha saúde. Eu não quero andar ansioso nem ansiosa por nada. Meu futuro, minha casa, meu sonho de casamento, de um relacionamento. Eu dedico meu coração, a minha vida, minhas emoções ao Senhor, em primeiro lugar. Para que as demais coisas sejam acrescentadas ao seu tempo. Ô igreja, que ano maravilhoso, que ano precioso o Senhor nos reserva. Não sem lutas, não sem decepções, mas acima de tudo na presença dEle. Usufruindo daquilo que Deus tem para nos dar, que às vezes é impedido porque nós nos distraímos com tantas coisas. Seu tempo tomado por tantas coisas. Domine aquilo que está lhe dominando em nome de Jesus. Não seja escravo de nada, a não ser o Senhor Jesus. Não deixe que o mundo lhe domine, a moda, as ideias, o que é correto politicamente, socialmente, isso não interessa. O que interessa é o que é correto diante de Deus. Seja autêntico, sincero, mas dedique ao Senhor o melhor de você. O melhor de você. E hoje à noite, enquanto o povo de Deus ora, enquanto o povo de Deus faz essa entrega, que o Senhor certamente está vendo, quem sabe você que está aqui nos visitando, pode começar o ano entregando aquilo que é mais precioso, a sua vida, a Jesus. E hoje à noite você não diz assim, eis-me aqui, eu me entrego, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém aqui nesse auditório?
Levanta sua mão aí bem alto. Coragem. Glória a Deus. Mais alguém? Olá, Deus te abençoe, aleluia. Aleluia. Abraça essa pessoa aí do lado. Não se envergonhe de Jesus, não. E outra coisa, essa dedicação não é para mim, não é para a igreja. É pública porque ela é primeiro diante de Deus e diante da igreja do Senhor. Não se envergonhe do evangelho de Jesus, não. Logo, logo nós vamos estar vestindo camiseta de um clube, do outro, torcendo para um, torcendo para outro. E na hora de Jesus a gente quer esconder a camisa? Não. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, de Jesus. Não se envergonhe do Senhor. Abertamente diga: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Quero começar 2013 de uma forma diferente. Tem mais alguém? Coragem para fazer isso hoje? Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé. Glória a Deus. E essas pessoas que dedicaram a vida a Jesus hoje, por favor, vocês que estavam perto do lado, acompanhem essas pessoas até ali, a nossa palhoça, o nosso local de recepção ali no Conexão, para orar com essas pessoas, tá bem? Começando 2013, sendo integradas num grupo pequeno, para a glória do Senhor. Vamos cantar? Louvar a Deus, resposta em cântico.